Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco hoje sobre a importância da contação de história. É isso mesmo que você acabou de ouvir, a importância de contar e ouvir história. Quem nunca escutou Era uma Vez, há muito tempo atrás, na época dos avós dos meus avós, ou E viveram felizes para sempre. Gente, quem nunca ouviu uma história? Quem nunca ficou preso, sentado, ouvindo a avó, ouvindo a mãe, a tia, a contar uma história? Quem nunca presenciou alguém contando um caos e até mesmo você desconfiar que poderia ser mentira, mas a maneira como ele contava te levou a imaginar tudo aquilo que ele estava falando, pronunciando, porque a maneira como ele falava, a maneira como ele explicava e contava os casos, fazia você entrar dentro daquela história como se você estivesse lá. Ou até mesmo criar em você uma perspectiva de vida diferente, usando aquela história como base para você. Quem nunca imaginou aparecer um príncipe encantado em cima de um cavalo? Ou até mesmo você ser a princesa? Quem nunca? Quem nunca também já imaginou aquele lobo mau, o monstro, daquelas histórias? Será que isso tudo que nós ouvimos até hoje, mesmo estando no século XXI, será que a contação de história é importante para nós? Será que a contação de história tem ali um significado, é importante para a criança, é importante para o seu desenvolvimento? O que você acha? Me diz aí, já comenta aqui nesse vídeo. Você acha que a contação de história é importante para a criança? Você acha que a contação de história é um fator primordial para que nós possamos usar a nossa imaginação, fazer parte também da nossa cultura? Fala aí para a gente poder entender o que você acha da contação de história. Gente, a contação de história, ela vem de muito, muito tempo. A contação de história ela é passada, né, de filho para filha, de mãe, as mães que vão passando para os filhos. É uma geração. Contação de história é conhecimento, cultura de várias pessoas envolvidas. Isso mesmo. Eu me lembro que a minha avó, ela tinha a mania de sentar todos nós do lado dela, e como eu era menor, eu sempre sentava no colo dela e eu dormia ouvindo ela contando história. Só que também tinha aquele dia que ela levava a gente para o terreiro, que é o quintal da nossa casa, e ela sentava todo mundo. Tinha ali aqueles bancos de madeira e ela começava a contar as histórias. A maioria das histórias que a minha avó contava era história de mata, de caçador, de pescador, de animais, de seres inusitados. Ou seja, todos nós ouvimos alguma história, seja da nossa avó, seja da nossa mãe, mas nós ouvimos essa história. Faz parte da nossa vida, faz parte do nosso conhecimento, faz parte da nossa vivência. E são essas contações de história que nós vamos lembrando, mesmo na fase adulta, a gente vai contando também para os nossos filhos. Como, por exemplo, quem nunca ouviu aquela história da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau, hein? Pois é. Mas tem uma adaptação também da Bila, uma cachorrinha que cuidava da sua dona, e meia-noite sempre batia alguém na porta dela e a Bila dizia, ó, Bila já comeu, Bila já bebeu, Bila está deitada. E aquele ser ia embora depois que a cachorra respondia. Gente, essa história da Bila é uma história parecida com a do Lobo Mau, só que traz um significado muito interessante, porque naquela época era contada para as moças terem cuidado, porque rapaz direito não ia visitar a moça meia-noite em suas casas. Então, cada história tinha um significado, ou seja, quando as histórias iam ser contadas, antigamente pelas nossas avós, ela tinha um significado para nos ensinar algo para a nossa vida, como, por exemplo, olha, moça direita, não fica tarde, não fica até tarde na casa dos outros. Moça direita, ó, se comporta de maneira correta. Passou desse horário, não é para você estar na casa, não é para você ficar
dando sopa, dando aí balela, você tem que ir para casa, você tem que ter horário, porque tá errado. Olha o lobo mau, quem era o lobo mau? Os homens, né? Os namoradinhos da época. Ou seja, as histórias têm esse poder, esse significado para nos ensinar alguma coisa. Mas é só nos ensinar, professora? Não, as histórias também têm a capacidade de criar em nós fantasias, os nossos sentimentos, expectativa, acreditar em um mundo melhor, acreditar em um amor, acreditar em um conto de fada. Então as histórias, elas vão nos possibilitar a viver, nem que seja na nossa mente. Gente, vamos lá. A contação de história, como eu estava dizendo para vocês, tem esse significado, trazendo a nossa cultura, trazendo esse significado. Mas a contação de história é uma forma lúdica de transmitir conhecimento e um poderoso estímulo à imaginação. Isso mesmo. Por auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e socioemocional das crianças, se destaca como uma importante aliada na educação infantil. Como eu estava falando, a contação de história vem de muito tempo mesmo. E a contação de história dentro da educação infantil, ela vai ser um grande auxílio, ela vai ser o quê? Uma grande mão para poder o quê? Estimular a criança, o desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional, fazer com que as crianças estimulem a sua imaginação, como por exemplo, quando nós queremos estimular as crianças através de uma contação de história. E aí nós vamos trazer alguns objetos, nós vamos criar uma contação de história trazendo objeto, ou seja, criar uma história em cima daqueles objetos que nós vamos proporcionar, trazendo para a sala de aula. Deixa eu pegar aqui um objeto, uma tampa, uma tampinha de refrigerante. Então você traz essa tampinha de refrigerante e você começa. Era uma vez, no meio de uma grande floresta, o menino ia andando e contando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quando de repente ele pisou em cima de uma tampinha, e essa tampinha era uma tampinha verde, mas era um verde diferente. O menino pegou essa tampinha, colocou no seu bolso e continuou, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e quando você traz esses outros objetos, você vai colocando esses objetos para as crianças fazerem parte também e criando a história mediante os objetos que vão ser apresentados. E ele continuou, o quê? 1, 2, 3, com a tampinha no bolso. Chegou um determinado momento, ele colocou a mão no bolso, pegou a tampinha de novo e ele se perguntou, o que eu posso fazer com essa tampinha? E ele continuou a sua caminhada no meio dessa floresta, cantando 1, 2, 3, 1, 2, 3, quando de repente ele encontrou uma liguinha. Ele encontrou uma liguinha. O menino, olhando aquela liguinha, pegou, esticou, percebeu a elasticidade que aquela liguinha tinha e pensou, eu vou colocar a liguinha na minha tampinha. Então agora o menino tinha uma tampinha e uma liguinha, e as duas eram da cor verde. Olha só, vocês estão percebendo? Uma contação de história, colocando alguns objetos, nós vamos estimular a imaginação, vamos trabalhar as cores, vamos ensinar os alunos o quê? Falar o nome dos objetos, a imaginar para poder colocar aqueles objetos dentro dessa cena. Uma contação de história criada. Você está vendo a importância da contação de história? Professora, mas se já for uma história, como por exemplo, a história da Cinderela, já é uma história que todo mundo conhece, por exemplo. Era uma madrasta que tinha 2 filhas, e aí a mãe da Cinderela morreu, aí o pai casou com outra, essa madrasta era muito ruim,
fazia com que ela trabalhasse direto, e aí um dia ela estava trabalhando e descobriu que ia ter um baile, mas ela não podia ir porque ela não tinha vestido. Aí apareceu a madrinha dela, que fez o quê? Uma carruagem bem linda, que tinha uma abóbora muito grande. Ela pegou aquela abóbora, fez uma carruagem. Aí depois ela colocou um vestido bonito, um sapatinho. Cinderela foi, dançou com o príncipe, mas quando deu meia-noite, professora, o que foi que aconteceu? Cinderela teve que sair correndo. Esqueceu o que? O sapatinho dela. Olha aí que maravilha. Aí o rei ficou com o sapatinho dela, e no outro dia o rei queria saber quem era aquela menina linda que tinha dançado com ele, e foi na casa de todas as donzelas para poder experimentar o sapatinho, para saber de quem é. Só que aí a madrasta, sabendo, já pegou as filhas dela, dizendo que era a filha dela que estava lá. Só que aí só que aí a Cinderela, Chapeuzinho, gente, porque já tem outra história aqui na cabeça. Só que aí a Cinderela, trancada no quarto, conseguiu sair com a ajuda dos ratinhos, que era amigo dela, e ela conseguiu chegar e dizer: não, tá aqui o outro sapato, é meu. E aí o rei colocou o sapatinho no pé da Cinderela, e sim, era a Cinderela, e eles casaram e foram felizes para sempre. Ok, já é uma história que todo mundo conhece, mesmo tendo algumas modificações na versão. Mas qual é o significado dessa história? O que faz acreditar? É aquela moça que tem uma vida difícil, que trabalha muito, que se esforça, né? Que vive com uma madrasta mesmo, passando por toda essa situação. Ela precisa acreditar que um dia vai aparecer um príncipe para ela e ela vai viver feliz para sempre. Então, as crianças, elas vão aprender essa história da Cinderela. E elas vão querer o quê? Se fantasiar de Cinderela. Não, eu quero a bolsa da Cinderela. Eu quero a roupa da Cinderela. Eu quero... é festa fantasia, eu vou de Cinderela. Eu quero um sapatinho de cristal. Eu quero usar o meu sapatinho de cristal. Ou seja, elas vão se espelhar, elas vão querer ser aquela personagem. Porque elas aprenderam a importância, elas aprenderam que essa personagem é forte, que mesmo depois que tudo que passa, ela consegue vencer. Então as histórias têm esse poder de fazer com que nós saímos da nossa realidade, saímos de quem nós somos para querer ser aquilo que a história nos conta, que nós nos envolvemos de uma maneira muito emocional, de uma maneira alegre, porque nós queremos vivenciar aquela história, aquele conto de fada que foi contado para nós. Então as histórias, ela tem esse papel. E esse papel a gente vai começar desde a fase que a criança nasce, a mãe já começa a cantar, a mãe já começa a contar a história. Por exemplo, tem histórias que são cantadas. Um exemplo, dorme neném que a cuca vem pegar. Dorme sossegado no colo da babá. Ou seja, é uma história de quê? De uma neném que precisa o quê? Dormir. Se ela não dormir, a cuca vai vir buscar ela. Ou seja, o bicho-papão vai vir buscar ela. Ou seja, é uma história contada. Então, as histórias, tem várias maneiras de contar história. Tem várias maneiras de você falar algo para aquela criança, seja em música, seja narrando, seja com fantoches, seja com imagens, mesmo no filme, seja de maneira verbal. Ou seja, as histórias estão presentes em todo momento. E são essas histórias que criam em nós as expectativas positivas, negativas. E sempre eu quero acreditar que de maneira mais positiva, de maneira mais contagiante, para nos fazer acreditar em coisas melhores, em coisas positivas. Bom, considera-se uma das maneiras mais antigas, como eu já disse, de difusão de valores tidos como necessário para o estabelecimento de uma convivência harmoniosa entre os humanos. Assim, mais do que uma ação educativa e prazerosa, ela proporciona aos pequenos uma compreensão alargada do mundo, bem como a construção das identidades culturais via memória oral. Isso mesmo, como eu estava falando, né? Nossas culturas, um exemplo, aqui a gente conta sobre as histórias que são as lendas sobre o Saci,
Matinta Pereira, Caboclinho da Mata, a lenda do Irapuru, do Boto, da Onça Pé de Boi, deixa eu ver mais, Lobo Mau, enfim, são lendas daqui. Qual é a lenda daqui do Acre que a gente conhece, né? A Matinta Pereira, Curupira, isso, do Curupira. Do Curupira. Então, aqui tem essa lenda do Curupira hoje. Opa! Então, a nossa cultura nos ensinou sobre essa história, sobre o Curupira. E a gente, como nós temos mata, então quando a gente entra dentro de uma mata, a gente começa, gente, será que o Curupira tá aqui? Uau, a gente leva as crianças para ir ver o Curupira, a gente fala, a gente cria, ou seja, nós nascemos ouvindo essas histórias que fazem parte da nossa cultura aqui, cultura local. Mas também tem as histórias, o quê? Que nós ouvimos ao redor de todo mundo, que são essas histórias dos clássicos infantis, como a Cinderela, como a João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve e por aí vai. Tá? Diferentes modos de expressões são estimulados, os que facilita as interações e até o entendimento das próprias emoções. Lembra que eu falei? São histórias que nos fazem rir, nos fazem chorar, nos fazem ficar triste. Nós sentimos muitas emoções ao ouvir uma história. Por exemplo, quando eu comecei a gravar esse vídeo falando sobre a minha avó, eu tive uma emoção de saudade, uma emoção de alegria, aquela emoção de aconchego, porque era um momento aconchegante para nós, um momento onde ela colocava a gente com ela e ela começava a contar, mesmo que fosse uma história tipo assim de terror, uma história que causava medo, mas só o fato de estar com ela, de ter esse momento de afetividade com ela, assim que eu comecei a falar o vídeo, assim que eu comecei a gravar o vídeo falando dela, eu senti essa emoção, ou seja, eu já vou fazer 30 anos, então eu tinha em torno de 7 para 6 anos, quando eu me lembro que ela contava essas histórias. Então eu viajei, gente, eu tive um déjà vu, eu fui lá atrás, através de uma história. Por quê? Porque as histórias têm essa capacidade de nos levar e de nos trazer momentos incríveis, com pessoas também incríveis que fizeram parte da nossa vida. Qual a diferença entre ler e ouvir histórias? Vamos lá. O contador é aquela figura que atrai a atração das crianças e dos jovens, porque apresenta o mundo da literatura de uma forma bem diferente da usual. Ele sabe usar a voz, o corpo, para dar vida às histórias que ele vai narrar, como por exemplo, e de repente apareceu o lobo mau. Se eu contar para você assim, ai gente, de repente apareceu o lobo mau. E de repente apareceu o lobo mau. Opa, eu coloquei o quê? Uma emoção, uma entonação. Falar uma voz mais grossa, causar medo. E de repente se ouviu-se na porta batidas, ou seja, eu coloco emoção, e quando eu coloco emoção, eu passo para o meu público essa emoção, fazendo com que ele entre dentro dessa emoção, seja envolvida dentro daquela história, ou seja, é por isso que ele se assusta, é por isso que ele sorri, é por isso que ele ri, porque ele está envolvida. Nós temos o quê? A capacidade de trazer o ouvinte para dentro daquilo que nós estamos contando, ou seja, nós damos vida aos personagens, nós damos emoções aos personagens, tá bom? Vamos lá. Permitindo que o ouvinte se identifique, seja capaz de elaborar sentimentos como raiva, medo e alegria. Lembra que eu acabei de falar? É comum que o texto escrito seja usado como suporte, no entanto, a contação de história abre brechas para o improviso e a imaginação daquele que está contando. A prática se faz no momento presente, a partir da interação entre o contador e o ouvinte, ou seja, esse último manifesta um igual protagonismo no processo. Gente, é muito extraordinário quando o contador de história ele consegue trazer, fomentar o ouvinte a ficar até o final de maneira tão predadora, dele ficar
fito, ou seja, dele ficar desde o começo até o fim da história, e a história acabar e ele se sentir parte. Eu sou esse personagem. Ele sente tudo, as emoções, até o calafrio, ele ter essa capacidade de sentir ouvindo história. Quais os benefícios da contação de história na educação infantil? Não há dúvida de que a atividade é bastante animada, divertida e prazerosa e que transforma o espaço na sala de aula. No entanto, o âmbito educativo também deve ser ressaltado, uma vez que favorece o desenvolvimento cognitivo, físico e socioemocional das crianças. Nesse contexto, a contação de história assume um lugar de suma importância para a educação infantil. A seguir, vamos conhecer os principais benefícios dessa prática. Por exemplo, a transmissão cultural. O que é essa transmissão cultural? Aquilo que eu já falei, vai fazer parte do ambiente que nós estamos inseridos, né? A oralidade é uma ferramenta muito antiga e transmissão de cultura, dos conhecimentos e das experiências entre gerações, elementos que mantêm vivas as tradições e os costumes de cada grupo. Esse arcabouço de referências culturais permite a orientação da criança no mundo e a construção de suas próprias identidades, como eu estava dizendo. É algo que a gente conhece aqui no Acre, quando nós vamos falar aqui sobre o Matita Pereira, vamos falar sobre o Curupira, vamos falar sobre a lenda do Boto, ou seja, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando sobre a nossa cultura, nossas raízes. Quando nós trazemos histórias, quando nós vamos estudar de maneira mais profunda, as histórias, os contos de fadas que nós conhecemos hoje, não era assim, tá? Foram atualizados, foram modificados para crianças, mas os contos de fadas não são esses lindos que vocês conhecem, como Cinderela, como João e Maria. Você sabia que o conto original do João e Maria não é a madrasta, mas é a própria mãe? Só que foi adaptado para que não fosse tão pesaroso a criança ouvir, nossa, a minha mãe, a própria mãe fez isso com o filho. Pois é, mas como eles estavam vivendo uma grande fome naquela época, a mãe decidiu que o pai deixasse as crianças na floresta para poder morrer, porque não tinham mais comida para alimentá-los, a comida que tinha era pouca, então só dava para ela e o marido aguentar mais alguns dias. Então era uma história mediante que estava acontecendo uma guerra, e ali foi colocada essa história, e era passada e ensinada não só para adultos, mas crianças também ouviam essa história. Mas quando houve essa adaptação, até mesmo dos irmãos Grimm, para fazer essa adaptação para as crianças poderem ouvir, para ser um clássico infantil, algo mais não tão pesado, houve essa adaptação. Mas quando nós vamos estudar de maneira mais profunda os contos de fadas, nós vamos entender que os contos de fadas que nós conhecemos não são, na verdade, tão lindos assim como os originais, tá? Mas isso a gente vai falar numa próxima aula. Vamos voltar para cá. Bom, associação de vivências. Ao ouvir uma história, os pequenos vão associar aquilo que é narrado às suas próprias vivências. Esse processo de identificação colabora para que eles encontrem recursos para lidar com a situação, conflitos e emoções. A contação de história também é um importante meio de resgatar as memórias afetivas, tá? Por exemplo, você quer ensinar a criança sobre um comportamento. Olha, você não pode mentir. Aí você vai o quê? Trazer uma história sobre a consequência de quem mente, o porquê não mentir. Vamos supor que você quer também ensinar as crianças sobre higiene. Vamos contar uma história que fala sobre a higienização do corpo, a importância. Você quer contar uma história trazendo um significado sobre não bater nas outras pessoas, não morder. Vamos contar uma história em cima disso para trazer esse significado. Aprender a dividir as coisas. Então, qual é o sentido, ou melhor, o que que você quer passar, o que que você quer transmitir através dessa história? A história tem esse poder, tá bom? A apropriação de diferentes linguagens, isso aqui é muito, muito bacana. A contação de história permite o contato com diferentes linguagens e maneiras de contar
o mesmo acontecimento. A articulação entre o corpo, voz e recursos cênicos possibilita o alargamento do imaginário e dos sentidos, assim como ajuda na interpretação textual. Vale lembrar que é uma prática interativa, isto é, exige a participação ativa das crianças nas construções da narrativa. Gente, quando você coloca a criança, né? Um exemplo. A avó mais o vô foram plantar um rabanete. E passou-se um tempo, o rabanete cresceu. O vô foi na horta e o vô puxou e nada do rabanete sair. Aí o vô chamou quem? A avó. Aí a avó foi, puxou e nada do rabanete sair. Não conseguindo, a avó chamou quem? A avó chamou o neto. Aí puxaram e nada do rabanete sair. Aí o neto não foi o suficiente, aí foi o que o neto fez, chamou o cachorro. Aí o cachorro puxou e nada do rabanete sair. O cachorro chamou quem? O gato. Puxou e nada do rabanete sair. E o gato chamou quem? O gato. E o gato chamou quem? O rato. E o rato chamou... Entende? Você vai usar vários personagens, dá para você usar os seus alunos, sendo esses personagens, trazendo essa ilustração, essa brincadeira, puxa, e nada do rabanete sair da terra. Claro que eu estou contando rápido a história, né? E nada do rabanete sair da terra. Então, você traz o quê? Vários personagens, que dá para fazer várias imitações, vários sons, e ainda usar eles como esses personagens, o quê? Trazendo o quê? Essa alegria, essa diversidade da sala. Você pode aumentar os personagens para você poder colocar todos inseridos, ou seja, uma dinâmica onde você vai ensinar sobre os animais, os sons, a história, ter uma interação com seus alunos, fazer com que eles participem, seja algo produtivo, só numa contação de história. Olha só que ferramenta maravilhosa. Como adotá-las nas nossas escolas? Como a gente pode fazer isso, professora? Já verificamos porque a contação é um valioso instrumento de aprendizagem para a criança. Então, como é que a gente pode fazer isso dentro das nossas escolas? Escolha um espaço físico e adequado. Um exemplo, é o pátio da escola? Vamos lá, é o horário das 4 horas, que não tem ninguém, o pátio está limpo, vou levar vocês para lá, vamos montar um palco. Ótimo, ou seja, você criou, né? Você tem um espaço, Ana, tem como montar um espaço dentro da sala mesmo, um cantinho já com alguns fantoches, já com o nome, hora da história, o livro, escolher um livro, colocar os livros lá para eles poderem escolher. Pode, ou seja, você vai criar um ambiente fazendo com que eles tenham vontade, que chegue aquele dia. Você pode colocar isso como uma rotina. Toda sexta-feira é dia da história. Lá vem a história. Toda sexta-feira pode ser o dia de contação de história. Vamos falar essa semana sobre o livro tal. Todo dia você lê um pouquinho desse livro. Ou seja, você está trazendo o quê? Um espaço dentro da escola, dentro das suas aulas, sobre uma contação de história, sobre história. Você vai estimular essas crianças a ler, você vai querer com que elas, por exemplo, criar essa curiosidade dela para elas não faltar a aula, para elas saber o que vai acontecer na história. Então, gente, essa ferramenta vai te possibilitar várias outras coisas, ou seja, vai te trazer vários outros benefícios. Você pode usar isso como na organização da sala. Todo mundo precisa ficar silêncio, todo mundo tem que fazer atividade pra gente já ir contar a história. Só que assim, tem que ser algo prazeroso e você tem que criar essa expectativa neles para que seja tão estimulante que eles não venham querer faltar aula, para que eles sejam dedicados, para que os cadernos sejam organizados. Eu tinha esse método dentro de uma das minhas salas, onde a gente tinha essa condição de história, e eu tinha vários fantoches. Tinha um fantoche que era o que eles mais gostavam, era uma lagarta, que eu contava a história da lagarta, né, que a lagarta andava e comia, encontrava várias coisas, e eles diziam o que a lagarta encontrava. Então era uma história bastante interessante, que eles amavam essa história. A gente fazia uma roda e eram crianças de 4 a 5 anos, e eles amavam aquele momento, eles esperavam com muita emoção, e eles pegavam, eu deixava que eles pegavam na lagarta, e eles fazia o percurso, a gente criava, né, subiu a montanha e de repente ela encontrou, eu me lembro que um
um dia, um dos alunos falou assim, professora, e ele encontrou um dinossauro. Ele encontrou um dinossauro. Eu digo, eita, um dinossauro era grande, como é que era o dinossauro? Ele começou a criar esse dinossauro e a lagarta comeu o dinossauro. E a lagarta ficou com a barriga desse tamanho. Ou seja, todos riram. Aí teve um que falou assim, mas professora, como a lagarta vai comer o dinossauro? A lagarta é muito pequena para comer o dinossauro. Mas era a imaginação dele, então a gente riu, deu muita gargalhada. Vocês estão conseguindo entender? Quando você cria esse método, a contação de história ela vai te possibilitar várias âncoras, ela vai te possibilitar vários leques para você utilizar a seu favor para fazer com que a sua aula, com que o aprendizado dos seus alunos sejam muito, muito significativo. O estímulo à expressão, tá? O estímulo à expressão é o quê? Como já foi dito, ouvir história não é um ato, né? Puramente receptivo. Muito pelo contrário, nós reagimos a elas de diversas formas, ao passo que provoca formas individuais de reações, expressões, observações do mundo. É fundamental que a contação se transforme em um espaço de troca, de compartilhamento, ou seja, os educadores podem estimular a participação por meio de uma leitura interpretativa, abordando temas condizentes com as vivências dos alunos. Como fazer isso dentro da escola? Você vai escolher esse espaço físico, como eu já falei, né? Você vai selecionar uma história com sentido. Qual é o sentido? Qual é a faixa etária? Qual é o interesse? O que eu quero atingir com essa história? Qual é o meu público? Depois que essa história for contada, qual é o resultado final que eu espero? O que eu quero atingir com essa história? O que eu quero ensinar? O que eu quero mostrar? Qual é a reação, o sentimento que eu quero que os meus alunos tenham ao ouvir essa história, tá? Memorize os tópicos mais importantes. Gente, essa questão de memorizar os tópicos mais importantes é interessante se você ter já essas histórias decoradas, para ser mais interessante do que você mesmo tá pegando um livro, né? Um livrinho e lendo aqui. É interessante quando você já tem essa história decorada. Toda vez que eu vou contar história, eu gosto muito de preparar o público cantando um acalanto. O que é isso, professora? Por exemplo, é fazendo com que as pessoas que estão em movimento, que estão eufóricas, principalmente as crianças, olhem para você e você pode começar dizendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Todo mundo com a mãozinha para frente, todo mundo com a mãozinha para frente, elas vão ficar olhando para você, meio umas ainda vão estar agitadas. Todo mundo com a mãozinha para frente, gente, vamos lá. Quem colocar a mãozinha para frente primeiro, 1, 2, 3, aí todo mundo vai querer colocar a mãozinha. Você vai preparando uma vez da contação de história, tá? Para ser o quê? Para ser mais fácil de você penetrar na mente daquelas crianças, daquelas pessoas que vão ouvir você. Aí você vai começar o quê? Com a mão para frente, todo mundo com a mão para frente e o dedinho em cima aqui, vamos lá. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão, bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Todo mundo tá, o que? Silêncio, aí você começa. Era uma vez? Gente, já foi. Há muito tempo, na época dos avós dos nossos avós, existia um lindo vilarejo. E lá tinha uma mulher que era muito braba. Uma senhora que por tudo reclamava. E para ela, nada estava bom. Até que um dia, essa senhora saiu da sua casa e começou a formar um grande tempo. Esse tempo começou a ficar muito escuro. E ela começou a falar: "Uau, o que está acontecendo? Que coisa ruim, eu não consigo ver nada. Chuva de novo, para molhar toda a minha casa." Ou seja, essa mulher, ela reclamava de tudo. Só que no meio daquela escuridão, no meio de toda aquela situação, apareceu um ser preto que vinha andando.
andando. E ela começou a ficar paralisada. E esse ser preto se aproximando dela. E ela não conseguia mais falar nada. Nada. Até que, gente, se a criança está conectada, quando você, até que ela vai se assustar. Opa, ela vai ficar presa. E você precisa o quê? Estimulando, falando, trazendo o que ela esteja dentro daquela história. Com isso, nós vamos trabalhar essa questão da interação. Nós vamos trabalhar essa questão de trazer sentido, de trazer sentimentos, interesse, memorizar esses tópicos, para que quando você tem esses tópicos memorizados, você vai o quê? Ter você vai ser mais assertiva para aquela emoção que você quer causar no seu ouvinte, tá? Aqui tem também para você separar alguns objetos de apoio, como eu estava falando. Você vai contar uma história e você vai contar uma história sobre animais. Então prepara máscaras. Você tem acesso a ursos que tem essas figuras já desses animais, leva os ursos. Não tenho, professora, então imprime uma imagem, faz máscaras, ou seja, use a sua criatividade, né? Busque esses objetos de apoio que vai ficar muito mais interativo também para as crianças, principalmente para a faixa etária de crianças de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Gente, olha só, essa dica é primordial. Essas crianças nessa faixa etária, eles vão prestar atenção e eles vão entender a história se for com algo concreto. O que é algo concreto? Que eles possam pegar, que eles possam ver, visualizar, pegar, toque, tá? Por exemplo, se você for contar a história do peixe, você vai aqui preparar um peixe. Você não vai levar um peixe realmente de verdade, tá? Prepara um peixe bem bonitinho, bacaninha, de isopor, de esponja, pinta e leva esse peixe para que eles possam pegar. Leva um anzol, ou seja, cria o teu cenário. Tem muitos contadores de história que tem tapetes, que tem malas, que tem várias coisas nas suas roupas para fazer com que a contação de história seja uma contação de história tão mágica que realmente a pessoa se sinta parte daquela história, tá? Use e abuse das expressões corporais, ou seja, fala, se expressa, sorria, uau, dá susto. Ou seja, você vai abusar das expressões na hora da contação de história. Você vai falar do lobo mau, dá ênfase, faça realmente lobo mau, faz careta de lobo mau, faz zoada de lobo mau. Ou seja, faz com que quem possa te ouvir veja você realmente dentro daquele personagem, dentro daquele papel. Bom, gente, falamos um pouquinho sobre essas expressões. Por fim, esse assunto sobre a contação de história é um assunto muito vasto, é um assunto que traz empolgação, é um assunto muito top, uma ferramenta fundamental para ser trabalhada. Então, a importância da contação de história na educação infantil é primordial, porque a contação de história vai fazer com que essa criança se desenvolva, que ela conheça suas emoções, né, socioemocional, que nós vamos trabalhar a questão do que nós queremos criar, ou seja, o caráter dessa criança, as suas emoções, ensiná-las a sentir as suas emoções, o choro, o sorrir, se alegrar, o ficar triste, a imaginar, a usar a sua imaginação com aquilo que elas estão vendo, com aquilo que elas vivenciam, ou seja, a contação de história é importantíssimo para as crianças e também para os adultos, porque na verdade todos nós adultos já ouvimos uma história, já nos imaginamos como um dos personagens dessa história, e quem nunca sonhou, né, que um príncipe iria casar com um príncipe, quem nunca sonhou que seria uma princesa, como eu falei no começo do vídeo. Então, contação de história é fundamental, e quando você traz essa contação de história, quando você agrega, quando você traz essa história de maneira persuasiva, essa história de maneira chamativa, trazendo com que o teu ouvinte entre para dentro dessa história, fazendo com que ele se sinta parte. Nossa, é incrível essa experiência. Portanto, seja você um contador de história que possa possibilitar
as outras crianças a ouvirem você, a fazer parte daquilo que você está contando. Traga para dentro da história. A história não precisa ser só sua. Compartilhe com as outras pessoas também, fazendo com que elas se sintam parte de tudo aquilo. Porque a gente já vive um mundo, muitas das vezes, sem cor. Por que não trazer um pouco de cor para quem está nos ouvindo? Por que não proporcionar aquilo que você sente também, aquilo que você sentiu ao ouvir uma história? Conte história. Se for para contar alguma coisa, começa contando uma história. Pode ser do seu jeito. Era uma vez, há muito tempo. E se for para terminar, termina também de uma maneira muito diferente. Pode ser, seja feliz para sempre, ou pode ser, e foram felizes. E só foram eles. Não sei como você termina, não sei como você começa. Mas comece. É um bom começo. Até a próxima aula.